Este é o Segurança Legal episódio 305, gravado em 16 de fevereiro de 2022. Telefone como garantia? Neste episódio, comentamos o caso envolvendo o bloqueio de telefones por inadimplemento de dívidas de empréstimo. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento Brown Pipe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está o meu amigo Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Olá, Guilherme. Olá aos nossos ouvintes. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de tema. Para isso, vocês já sabem, estamos à disposição pelo Twitter, no @segurançalegal, e-mail podcast@segurançalegal.com, facebook.com/segurançalegal, youtube.segurançalegal.com, iTunes e Spotify. Também temos a nossa campanha de financiamento coletivo lá no PicPay, picpay.me/segurança legal, e também lá no Apoia-se, apoia.se/segurança legal. Certo, Vinícius? Certo, perfeito. Bom, vamos que vamos. Nesse episódio, então, pessoal, nós voltamos a um tema que falamos no último café, né? Falamos até um pouco en passant, assim, e ficou esse tema ele ficou, né, ainda reverberando nas nossas mentes e nas nossas conversas aqui, né, Vinícius? E aí, logo depois da gravação, inclusive até postei lá no nosso grupo do Telegram, eu fiz mais algumas pesquisas, aqui li um pouco, até sobre as questões de garantia, né? O título desse episódio é Telefone como Garantia, um pouco sobre garantia no direito, e também a gente pôde ver o aplicativo deles, baixar o aplicativo deles, né? E olhar sobretudo as questões relacionadas com segurança e outras questões que apareceram também, né? E a gente então queria retomar esse tema, né? Lembrando que estamos falando aqui de uma situação que envolveu até a primeira Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos do Consumidor, lá do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, que abriu aqui, mediante essa portaria, um inquérito civil público, né, para investigar como que as empresas Serasa e Supersim, né, investigar as empresas Serasa e Supersim no âmbito do fornecimento de empréstimos com a chamada garantia de celular. Né? E o que envolveria, até para quem eventualmente não ouviu o nosso último café, mas o que envolveria essa modalidade de empréstimo? É um tipo de empréstimo em que a pessoa precisa instalar um aplicativo, e esse aplicativo, no caso de inadimplemento das respectivas dívidas de empréstimo, esse aplicativo bloquearia as funções do celular, permitindo que este telefone só fizesse chamadas de emergência ou chamadas para a própria central do atendimento. Né, aí, Guilherme, dependendo da solução de bloqueio adotada, eles têm gradações também de bloqueio. Então, dá para bloquear todos os aplicativos do teu celular, a não ser alguns aplicativos. Então, daria, por exemplo, deixar tu continuar utilizando o WhatsApp, mas não utilizar outra coisa. Tá, então, dependendo da forma do software que vai se utilizar para fazer, você pode fazer isso. Tá? Pode, então, nessas operações de garantia de empréstimo com o celular como garantia, podem variar bastante. Então, Vinícius, sobre os aspectos jurídicos, a gente ficou então pensando aí depois da nossa gravação do café, né, sobre algumas questões jurídicas e técnicas, fomos atrás, eu comecei a refletir um pouco sobre o seguinte problema, né? Esse tipo de garantia é lícito ou não, né? E aí a gente precisa retornar um pouquinho, até para entender, mesmo que basicamente dentro
do direito dos contratos e do direito das obrigações, que é a área do direito que a gente fala, né, e das garantias também, que é a área de direito que envolve todo esse problema e essa questão que a gente trata aqui, a gente precisa dizer que nessa área do direito, as partes elas têm uma liberdade muito grande, assim, né? Muito maior do que em outras áreas. Por exemplo, direito de família, o cara tem algumas limitações lá na questão de filiação, né? Até dentro da própria sucessões também, né? O cara tem algumas limitações. Agora, no direito dos contratos, virtualmente o que não for proibido, o que não for abusivo, o que não for contra o Código Civil ou contra o Código do Consumidor também, ele pode ser feito. E aí, eu acho que a gente tem que louvar, antes de qualquer coisa, a criatividade, né, das pessoas que tentam trazer para dentro do direito novas formas contratuais, novas formas de negócio e, nesse caso aqui, novas formas de garantia que visam, no final das contas, diminuir o risco de crédito, porque é disso que se trata, né? A instituição financeira, o banco vai te emprestar o dinheiro, ele precisa ter uma garantia de que você vai pagar. Quanto menor for a garantia, tende a ser maior o custo do dinheiro emprestado. Se as garantias forem eficientes, rápidas, baratas, né? Há uma tendência de que o custo do crédito seja menor. Então, nesse sentido, é louvável, é elogiável. A gente quer isso, a gente quer novas soluções para problemas antigos que a tecnologia permite. O problema é que quando a gente fala em garantias, a gente tem já algumas clássicas, digamos assim, já estabelecidas pelo próprio direito, né? Todo mundo já ouviu falar, por exemplo, em fiança, já ouviu falar em penhor, já ouvi falar em alienação fiduciária em garantia, né, que é aquilo que ocorre quando você compra um carro ou uma casa financiado, né? No caso da alienação fiduciária, como é que acontece? Você transfere a propriedade do bem para o credor da dívida, que é o banco, e esse banco fica lá. Enquanto você fica pagando, você fica com a posse do bem, posse direta, e até que você pague, ou enquanto você não pagar, o banco é o proprietário. Depois que você paga, você passa a ser o proprietário. Ou seja, isso dá para o banco a garantia da propriedade sobre o bem. Né? Então, isso é garantido por lei. Você tem uma lei dentro do Código Civil e outras leis esparsas aí que estabelecem como a alienação fiduciária em garantia, por exemplo, deve ser realizada. A questão aqui é que nós estamos falando de um tipo de garantia que envolve a limitação do uso de um bem de primeira necessidade, que é o celular ou o smartphone, sem que a gente tenha uma previsão legal específica para tanto, que é bem problemático, e que envolve uma restrição, no meu entender, assim, bastante exagerada, né, Vinícius? Porque hoje a gente sabe que o celular não serve, e já faz bastante tempo, ele não serve só para fazer ligações, né? Sim, se a gente pegar só o que a gente tem de serviços do próprio governo via celular, cartão do SUS, por exemplo, cartão de vacinação, agora com a história da Covid, a gente tem acesso a informações sobre FGTS, acesso às contas bancárias, obviamente, né? De todos os bancos, não tem nenhum banco que você não tenha um aplicativo para instalar. Que mais que a gente tem? Bom, diversos outros serviços que a gente utiliza por ali, mas a própria CNH, o documento do veículo, também virtual. Eu não sei se tu recebeu em papel o teu desse ano. Não. Eu não recebi. Eu recebi no aplicativo o raio do documento. Então, imagina para uma pessoa que, se ela faz um empréstimo dando o celular como garantia, a gente já tem... Assim, eu fico com a impressão, até pela própria maneira como a solução se apresenta, né? Que é a questão microcrédito, né? Para pessoas de menor renda, de baixa renda. Negativados. Ou negativados e tal. Então, tu tens... Já é uma coisa delicada porque tu precisa daquele recurso que tu não tem muito mais ali para botar como garantia o carro, caso uma coisa parecida, ou até já foi dado. E de repente tu coloca uma coisa que pode parecer simples, um telefone, mas não é um telefone, né? Tu tá colocando em risco o teu acesso a informações extremamente importantes, teu acesso a serviços extremamente importantes, que daqui a pouco, né, tu, ao perder o acesso a serviços via o aparelho celular, via o smartphone, pode talvez te impedir de conseguir usar alguns deles, né? Por questão de deslocamento ou de impossibilidade de deslocamento, né? Questões de saúde que a pessoa pode estar naquele momento passando, e de repente ela perde o acesso ao WhatsApp, perde acesso
a conta dela bancária, que ela pode tentar fazer algum pagamento de alguma conta, e piora ainda mais a situação dela, porque começa a atrasar outras contas, né? Sabe que isso que você fala explica o fato de que o celular ele é um bem essencial, né? E o celular hoje também, a gente não pode esquecer, ele também é um meio de acesso à internet, que também é um serviço essencial, né? Uhum. E que... Um direito humano, inclusive. Humano e fundamental, acesso à internet. E outra, você, para muita gente, é o único meio de acesso à internet. Pessoas, né? Para muitas pessoas, elas só acessam a internet pelo celular. Pode ser, pegando aquela época, não sei como é que estão agora as aulas nos estados aí, mas pegando a época da aula à distância, muitas crianças só tinham o telefone dos pais para acompanhar as aulas à distância. Uhum. Então, assim, é muito sério. Não é a mesma coisa que tu tirar o carro. Não, assim, mas aí, não é. E também, há uma diferença, porque com o carro você tem uma lei que explicita todo esse procedimento, como ele vai se dar, né? Inclusive permitindo a defesa, enfim. E essa é a questão, né? Vamos pensar o bloqueio da linha do celular do cara, né? Ou seja, o cara tem lá a sua conta de celular que ele não paga. E aí, veja, a linha é bloqueada pela dívida relacionada com a linha. Com a linha, sim. Né? E claro que por trás disso ainda você tem uma série de regulações, tem preparo, acabou o crédito, não tem acesso. Claro. Agora, aqui a gente está permitindo que, por uma dívida que não tem relação com aquele bem específico, sem uma previsão legal específica, que envolve uma restrição, no meu sentir, exagerada do direito de propriedade, de uma dívida, como eu dizia, não relacionada com aquele bem, né, sem previsão legal, diante de pessoas vulneráveis ou até mesmo hipervulneráveis, ou seja, pessoas sem crédito ou de baixa renda, pessoas que tampouco conseguem entender as questões técnicas envolvidas nesse bloqueio de celular, né? E dentro de uma perspectiva, de uma dinâmica de bloqueio e de uso de dois aplicativos que também me parece que deixa a coisa muito mais séria. Ou seja, juridicamente, assim como tem entendido o Ministério Público, né, e diante dessa portaria que a gente comentou antes, e até alguns juristas, eu vi uma reportagem no Conjur, há uma tendência a achar que essa prática é ilícita, até porque violaria também o próprio CDC, o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece lá que o consumidor, quando for inadimplente, ele não será exposto a ridículo no caso de cobrança de dívidas, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Ou seja, me parece que há um constrangimento aí no sentido da restrição exagerada ao direito de propriedade. E, para terminar, Vinícius, alguns poderiam dizer, mas está no contrato, né? Como está no contrato, a pessoa aceitou aquele contrato, ela deve, né, concordar com aquilo. Não é bem assim, né? Essa ideia de que tudo que está no contrato deve ser seguido já está superada, né? Não é porque você tem um contrato que não significa que aquele contrato não possa conter cláusulas abusivas, não possa conter cláusulas ilícitas, né? Uma cláusula de escravidão. Contrato em que eu assino lá sendo escravo da pessoa. Não pode, o objeto é completamente ilícito, né? Então, nesse sentido, a despeito de toda a criatividade e de fato de ser bem-vindas essas novas, né, formas de garantia para deixar o crédito mais barato em tese, eu acredito que isso deveria passar deveria haver uma lei permitindo esse tipo de garantia, né? Porque caso contrário, você arbitrariamente impõe condições muito duras de restrição a um produto ou a um bem tido como essencial em uma situação que a pessoa já está vulnerável e sem nenhuma possibilidade de discussão, sem nenhuma regulação, ou seja, é a vontade daquele ali que submete o teu telefone celular de formas técnicas também um pouco discutíveis. Acho que você poderia falar um pouco sobre essa dinâmica técnica também, né, Vinícius? Sim, a forma especificamente do SuperSIM, né, como ele funciona, chama atenção, assim, desperta no mínimo uma certa curiosidade. Porque o que acontece? A primeira questão é como é que ele bloqueia o celular, né? Como é que ele entre aspas, se sobrepõe a todos os aplicativos que tem no celular, a ponto de não conseguir usar os outros aplicativos e só conseguir usar o aplicativo da SuperSIM. Então, o que acontece é o seguinte,
O aplicativo da SuperSIM, para fazer isso, ele precisa de uma série de permissões e uma específica que se chama sobreposição a outros aplicativos, que tem uma chance bastante razoável, dada a quantidade de coisas que são solicitadas, dele não ser aceito na Google Play. Né? E notem, tá? É só no Android. Vocês vão ver o porquê. Né? É só no Android que funciona. Então, não é um aplicativo que você baixa da Google Play de forma completa e pronto. Não. O que você baixa da Google Play para fazer a instalação é um loader. Tá? Eu tô usando esse termo de propósito porque é o que ele faz. Ele é um loader, ou seja, tu instala o aplicativo a partir do Google Play, aí ele carrega um outro aplicativo e ao mesmo tempo é o termo que a gente usa para um primeiro estágio, vamos dizer assim, num processo em que tu vai infectar a máquina de alguém para mandar um loader para ela, que normalmente o código é pequeno, ele não tem tudo que precisa lá dentro, o antivírus normalmente passa batido, não pega, e aí depois quando ele executa, ele busca no servidor que ele está programado para fazer isso, ele busca o resto da aplicação e instala, né, que é o segundo estágio. E exatamente a mesma estratégia, eu não estou dizendo que o SuperSIM é um vírus, tá? Não é isso, mas eu estou dizendo que exatamente a mesma estratégia eles utilizaram para escapar, vamos dizer assim, entre outras controles, os controles da própria Google Play. Então, o que tem lá no Google Play é um aplicativo que você baixa e instala ele. Ok, perfeito, pela loja normal. Só que quando você vai iniciar o processo de configuração, aí que vem o pulo do gato. Ele baixa um outro APK, ou seja, um outro aplicativo, tá? Para o teu telefone, e para ele conseguir baixar esse aplicativo e fazer a instalação desse aplicativo, você tem que aceitar aquela famigerada opção que o Android tem, e ainda continua tendo, né, de instalar aplicações ou aplicativos de outras fontes, de fontes desconhecidas, que não seja a própria Google Play. Eu não estou dizendo que tudo que tem na Google Play está seguro, tá? A gente sabe historicamente que não é. Mas existe um certo controle ali. E aí o que acontece? Ele baixa esse APK, te pede permissão pede que tu libere essa instalação, né, de uma fonte desconhecida. Aí quando tu instala esse APK, aí sim, aí ele pede o que você imaginar de permissões. Localização, com precisão, acesso à agenda de contatos, gerenciamento das ligações de telefone, gerenciamento de SMS, sobreposição de tela, que essa é a sacada, tá? Sobreposição de tela, para na tela tu não conseguir acessar outra coisa. E inclusive depois eu vou até dar uma dica para quem quiser desinstalar o telefone. Desbloquear o telefone. Porque essa sobreposição de tela, ela funciona porque tu não consegue interagir com o restante do telefone, né? Com os outros aplicativos, porque tá sempre aquele aplicativo em cima das outras telas, sobrepondo a todo o resto. Sobreposição de tela, por exemplo, é uma coisa útil pro telefone. Quando você tá fazendo alguma coisa, toca o telefone. Agora tô falando da chamada telefônica. O sistema operacional normal. E isso, quando dá a chamada telefônica, aquela interface do telefone tocando, ela pode se sobrepor ao resto das aplicações. Se bem que hoje em dia no meu celular, pelo menos, eu tenho percebido que ele nem sobrepõe mais, ele só mostra em cima que tem alguém me ligando e me deixa... Ele nem mais cobre a tela toda, só um trecho. Então, assim, ó, esse é o modus operandi, vamos dizer assim, de instalação. E isso por si só já chama atenção. Por que não tá na App Store? Por que não tá, desculpa, na Play Store? Por que não tá na Play Store o aplicativo na íntegra? Eu posso ler a resposta deles para essas perguntas aqui, do próprio site da SuperSIM, né? Pode. Que eles dizem o seguinte, ó. Primeiro, o aplicativo da SuperSIM é seguro. Eu vou lendo e você pode ir fazendo considerações acerca de cada uma delas, né? O aplicativo da SuperSIM é seguro? APK SuperSIM? Sim, o aplicativo SuperSIM é desenvolvido dentro dos padrões impostos pelas leis de segurança de dados e é totalmente modelado para garantir a segurança do aparelho sem comprometer em nenhum aspecto sua integridade. Temos a garantia do selo de segurança SSL, AWS e Proxy. Cara, isso não é certificação nenhuma, dizer que usa SSL. Eu até entendo o viés que eles tentaram dar ali, que é Lei de Proteção de Dados Pessoais, né? Acho que tentaram lei de segurança de dados. Não existe. A não ser a LGPD, o resto
A gente tem regulamentações de Banco Central, coisas parecidas. Exato. Mas assim, eu queria ver um PCI da vida aí, né? Algum tipo de verificação mesmo. E dizer que usa SSL, isso não é nem selo de segurança. E a AWS? Pelo amor de Deus, cara. AWS é um serviço de nuvem. É um serviço de nuvem. Proxy. Não faz assim, não tem menor cabimento, não faz sentido nenhum. Tá, é que nem a gente dizer que o segurança legal é certificado pelo SSL. Eles Se você acessar o site, a gente tem certificado digital lá, e válido. Sim, mas não quer dizer que a forma com que os dados são tratados e ainda quais dados são tratados, né? Por que o APK SuperSim não é da Play Store da Google? A SuperSim é uma fintech de microcrédito voltada para as classes menos favorecidas pelo mercado de crédito, ofertando empréstimo até aí não muda nada. Até para negativados no Serasa. A loja da Google ainda não está preparada para regular funcionalidades do empréstimo de garantia. Mas é que, na verdade, não é esse o ponto, né? Não está preparada, não. Ela não aceita que se faça esse tipo de uso dessas permissões, porque isso pode ser abusado de várias formas. Claro. Então, assim... Não é o tipo de aplicação que a Play Store que o Google vai aceitar lá tão cedo. Portanto, a SuperSim ainda precisa oferecer sua tecnologia direto aos seus servidores. O ponto é que nosso aplicativo é compatível apenas com aparelhos tal e algumas versões do Android. Como não temos compatibilidade com todos os aparelhos, a Play Store não permite que fique armazenado na base deles. Não é só isso, não é somente isso. Não é só isso. Você tem um comportamento do aplicativo... É bastante... Que normalmente não seria aceito. Agressivo, eu diria. Agressivo e invasivo, e que quebra o próprio ecossistema de segurança que a própria loja se propõe a colocar, né? Eu não diria que quebraria o sistema de segurança, porque é uma das permissões que existem lá. Só que eles não conseguiriam solicitar isso. Tá? Porque isso não é uma permissão que o aplicativo pode sair pedindo. Então, ao fazer isso, ou seja, a Google não vai aceitar. Não, mas a Google é santa, tá certa, não sei o quê. Não, eu não estou também dizendo isso. Estou dizendo que... O que é a prova padrões, que a prova de ter problema... Não é. O que eu estou dizendo é que, normalmente, essas lojas, a Play Store, a App Store também lá da Apple... Eles têm sim algumas verificações automatizadas, algumas sob denúncia, né, para checar esses abusos que o pessoal comete com relação, ou tentam cometer, e eles tiram do ar, você tira o aplicativo do ar. E o que o aplicativo faz, dada a quantidade de permissões que ele solicita, e aos tipos de permissões que ele solicita, como essa de sobrepor a outros aplicativos, cara, é certo, ou talvez eles já até tenham tentado, e a Google derrubou eles. E aí, qual é a solução? Bom, instala um aplicativo que ajuda o usuário a instalar um outro aplicativo por fora, que é o que eles estão fazendo. E o outro aplicativo, quando eles falam em AWS, é a origem de onde está vindo outro aplicativo, tá? Eles só hospedaram num S3 lá e tu baixa do S3 o APK. Qualquer pessoa pode instalar qualquer coisa, hospedar qualquer coisa. Eu tenho coisa hospedada no AWS lá com S3. Eu sou certificado AWS? Eles ainda falam sobre a instalação de fontes desconhecidas. Eu acho bem problemática essa resposta aqui. Como mencionamos a pergunta acima, a SuperSim oferece sua tecnologia de empréstimo com garantia de celular diretamente dos seus servidores. Como o aplicativo APK não é da Google e sim da SuperSim, por garantia, o próprio sistema Android informa que não é um aplicativo do Google. Mesmo não sendo um aplicativo nativo do Google, é que não é um aplicativo nativo, nenhum aplicativo é nativo do Google, a não ser aqueles feitos pelo próprio Google, né? É o aplicativo da loja. Ele pode ser compilado para rodar nativamente, que é outra história. Exato. O aplicativo SuperSim tem todos os protocolos de segurança e oferece mais confiança de dados que muitos outros aplicativos da loja do Google. Cara, uma afirmação que não tem como ser... verificada. Não tem como ser... Então me prova, assim. Tu vai comparar com o quê? Com o aplicativo do Banco do Brasil na loja do Google? Ou com o joguinho da China lá que não sabe nem quem foi que fez? Tu vai comparar com quem pra dizer que sabe que muitos... ok. Tem um aplicativo ruim lá que... Agora... Então a gente vai pegar, vai dizer que tem a mesma segurança de um Banco do Brasil, de um Bradesco, de um Itaú. Eu tô citando esses grandes bancos que eles investem. Tem bastante em segurança e tem seus aplicativos inteirinhos na loja. Tá? Então... E todos esses aplicativos que você comentou se submetem a testes de invasão
e a processos de análise de segurança, né? Exatamente. Recorrentemente. Ainda tem uma outra parte aqui, Vinícius, acho que você vai gostar. Além disso, por ser um aplicativo nativo SuperSIM, não precisamos trabalhar com anúncios, nem compartilhamos seus dados com o Google, evitando spam e outros problemas comuns da plataforma. Aí, assim, isso por estar fora da loja não quer dizer nada. Claro. Porque pode muito bem ter lá no aplicativo, pode muito bem ter lá em integração com o Face, com o Google, com o próprio Google Ads, por exemplo. Com Analytics, tu pode ter tranquilamente isso. E tu não precisa ter o aplicativo instalado, nem nada, tu não precisa que apareça login com o Facebook, não precisa nada disso. Se quiser, tu pode pôr lá dentro. Mas isso independe de estar na loja ou não estar na loja. Não, e outra, essa questão que, por ser aplicativo SuperSIM, não precisamos trabalhar com anúncios. Não, isso você pode ter um aplicativo lá, o aplicativo do meu banco não trabalha com anúncios. Não tem. Me parece que vamos tentar botar um monte de justificativa. O que a gente puder botar aqui, vamos colocar pra justificar. O fato assim, a única justificativa que tem, pra mim, pelo menos dentro do que eu vi, é que se não tiver lá, se vocês tentarem botar no Google, na Play Store, eles vão ser derrubados de lá por causa das permissões que eles, principalmente por causa das permissões que eles pedem. Tá? E aí, pra dar a volta nisso, a solução é a PEC por fora. E assim, e não é verdade que aplicativos que não são da loja do Google são necessariamente mais seguros. Tá? De forma alguma tem como dizer isso. Ou que não trabalham com anúncios. Eu que não trabalho com anúncios, direto ao contrário. Se o aplicativo é bom, se ele é seguro, não sei o que, então não faz nada demais, digamos assim, como aplicativo do banco, põe na Play Store. Ora, por que tem que ficar ensinando o usuário a baixar coisa? E o pior é isso, né, cara? Tu ensina o usuário, tu acostuma ele, porque ele já fez isso com... a SuperSIM faz, então isso deve ser tranquilo de fazer, né? De qualquer outro lugar. Não, olha só, tu instala aqui o aplicativo de uma outra fonte. Um dos ataques, Guilherme, quando a gente faz teste de invasão em aplicativos bancários, que é um dos trabalhos que a gente faz aqui, e nós temos vários clientes justamente nessa área, uma das coisas que a gente, que é sempre um problema, que a gente sempre diminui o índice, né, de vulnerabilidade do usuário, é quando ele não tem como fazer ele instalar um aplicativo de uma outra fonte. Porque, por exemplo, se eu preciso interceptar alguma coisa de um banco ou coisa assim, se o aplicativo for bem feito, eu tenho que atacar o celular da pessoa. E aí, para atacar o celular dela, a melhor coisa que ela pode fazer para mim como atacante é eu mandar um APK para ela de algum jeito e ela instalar esse APK por fora, que obviamente não vai estar na loja, né? Por fora, ou seja, uma fonte lá que eu indicar, eu coloco no AWS lá com SSL e tudo, e a pessoa baixa isso, instala, e aí sim eu consigo minar completamente a segurança entre ela e o banco. Tá? Então, a segurança do terminal depende muito do comportamento que a pessoa tem com esse celular que ela está utilizando. Então, e do terminal como um todo, pensando no celular como, né, ele é um terminal de acesso a vários serviços. Se tu começa a instalar aplicativos que não são da Play Store e tu te acostuma a fazer isso, cara, tu vira um alvo muito interessante para uma engenharia social aí do criminoso, aí, ou alguém que te manda alguma coisa via SMS, baixa, clica aqui, baixa o aplicativo, não sei do que, aí baixa parte do aplicativo na Play Store, aí baixa e ativa, e também nós, assim como tantas outras empresas que são super seguras, também usamos nossos APKs fora da loja da Google. A gente ainda nem chegou na LGPD, que a gente tá dentro do direito do consumidor ainda, que é um problema de uma falha grave, me parece, de informação, né? Que nas relações de consumo, e essa é uma relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, um dos direitos básicos do consumidor é justamente a informação clara sobre os produtos e serviços que ela consome, de maneira geral, né? Inclusive quanto aos riscos que eles apresentam, né? E promover esse tipo de prática, inclusive naturalizando a utilização de aplicativos de fora da loja, de fontes desconhecidas,
Isso é muito bom. Eu acho que, me parece que é a instigação de uma prática que coloca o consumidor ainda num estado de insegurança ampliado. E aí também há uma outra questão, e aí sim a gente poderia falar, que é o excesso nas permissões, né? Porque se a gente aí sim entra nos princípios da LGPD, a gente vai falar lá na finalidade, adequação e necessidade, que são 3 princípios que funcionam juntos ali, né? E eles estão relacionados a você não, além de ter uma finalidade específica para cada permissão daquelas e consequentemente para cada dado que aquela permissão habilita, né? A gente ainda tem que ter uma necessidade e uma adequação, ou seja, para aquela finalidade esse dado é adequado, ele é necessário ou não, né? Então esse é um ponto que me preocupa bastante, porque a própria questão da geolocalização, né? Vamos lá. Isso que eu ia colocar. Fala então aí, depois eu... Não, eu queria colocar o seguinte, dentro do que eu olhei no aplicativo, ele coleta um bocado de informação. A geolocalização é uma dessas informações. Ele coleta e usa ativamente, né? Ele registra o teu histórico de geolocalização. Então, agora, aí sim, para que tu precisa de histórico de geolocalização para essa garantia do celular, entende? Para que tu quer essa informação? Para que tu precisa dela? É comum que aplicativos bancários recolham geolocalização por uma questão de segurança, né? De transações. De transações, ok. E tá bom, considerando que tu pode ali... É que tem um processo de saque de dinheiro que é um pouco diferente ali. Mas, assim, mas ele tem geolocalização, ele tem as tuas contas bancárias, tá? Ele levanta as contas bancárias, ele levanta os teus endereços de e-mail, etc. E isso o aplicativo manipula. Não fica só lá. Pela estrutura do aplicativo, dá para ver que o aplicativo ele é feito para receber esses dados e tratar esses dados de alguma maneira. Então é bem delicado. Outra coisa, Vinícius, acho que a resposta é meio óbvia, né? Mas com todas essas permissões que o segundo APK pede, potencialmente a gente está dizendo que isso ocorre, a gente não tem como saber, né? Sem uma análise profunda no aplicativo. Agora, potencialmente ele pode ver aplicativos que você está usando, ele pode se comunicar com a internet. Por exemplo, acesso a agenda, pedir acesso ao armazenamento também de fotos e coisas do gênero? Sim. Acesso, assim, todas as permissões. Eu tive que... E eu fui dando sim em todas elas. Todas as permissões. Todas que tu imaginar, tudo. E não tem nenhuma justificativa, entende? Não tem nada que diga, preciso disso por... Pra que tu quer acesso às fotos? Pra que tu tem acesso... Você tem a política de privacidade deles, né? Mas assim, pra que as fotos do aparelho? Talvez pra salvar alguma coisa. E aí, assim... Aí é uma estrutura bem interessante, Guilherme, que eu uso o iPhone aqui, tá? E eu cheguei a mexer um Android um tempo atrás, mas eu não tô usando ele direto, assim. Mas eu não lembro se o Android deve ter algo parecido também. Que o aplicativo pede as permissões no momento em que ele vai usar. Ele não precisa entrar saindo pedindo tudo, né? E no momento que ele vai usar, tu decide se quer deixar ou não, que daí tu sabe mais ou menos pra que é. Então eu fiz um Pix, eu vou pegar eu quero salvar o comprovante nas minhas fotos. Aí ele pede permissão para acesso às minhas fotos. Beleza, eu posso dar permissão para ele salvar nas minhas fotos, mas não acessar as minhas fotos, por exemplo, no iPhone. Então, tem várias coisas aí que são bem delicadas e que deveriam estar bem claras, vamos dizer assim, com relação a cada permissão que é solicitada. A política de privacidade deles é bem interessante, assim, foi atualizada em março do ano passado, mas eles falam, inclusive, a questão da geolocalização. Eu só fiquei em dúvida, de fato, não pesquisei isso. Eles dizem que o Banco Central exige que se colete, entre outras informações, a geolocalização. Eu realmente fiquei em dúvida aqui. Depois até a gente pode pesquisar para trazer aqui, mas para a tomada de empréstimo, geolocalização sendo recolhida de forma constante, eu tenho minhas dúvidas, né? Mas tudo bem, né? É uma política mais genérica que também trata as questões do site, mas fala tipo de navegador, idioma navegador, isolações de página, ou seja, se aplica tanto à página quanto ao aplicativo, que me parece que também é um problema, né? Eu já critiquei isso outras vezes. Você tem que ter uma política para os dados coletados no seu site e uma política para os dados coletados no seu aplicativo ou no seu serviço, porque são formas diferentes, né, de você coletar dados, tem sensores diferentes, né? E aí eles ainda dizem para que usam os dados de cadastro, para que usam os dados financeiros, para que
usam os dados regulatórios, né, que eles que ficam registrados inclusive na cédula de crédito, e a gente conseguiu até na internet, tem algumas dessas cédulas de crédito, da crédito bancário, né, que é o documento ali que comprova, digamos assim, o empréstimo e que é inclusive um título executivo, ou seja, você cobra por meio dessa cédula de crédito, como se fosse um contrato que vai dizer o nome da pessoa, o valor da dívida, os juros e tudo mais, né? Uhum. E é muito interessante, porque eu vou ler aqui, Vinícius, alguns desses aspectos da cédula de crédito, que é a tal da cláusula do bloqueio, ou seja, de fato isso está na cédula de crédito, né? Eles dizem aqui, concordei. A SuperSim desenvolveu um software para facilitar a concessão de crédito através da transformação do aparelho celular smartphone em uma garantia para empréstimos. Uhum. Uma transformação, essa palavra é importante, né? Transformação. Uhum. Assim, eu, emitente, fulano de tal, declaro de forma irrevogável e irretratável que concordei em disponibilizar meu aparelho smartphone da marca X, e-mail número tal, como garantia ao integrar o pagamento das obrigações principais e acessórias por mim assumidas nesta cédula de crédito bancário. E sendo assim, instalei o aplicativo da SuperSim com o objetivo de melhorar minha análise de risco de crédito. Aqui tem uma questão que é bem interessante também, né? Porque, na verdade, não é uma questão de você pegar o celular e vender. O banco eles não pegam o celular e vendem para pagar o empréstimo. Eles impedem o teu uso do teu próprio bem, né? Se a gente quisesse fazer uma analogia talvez um pouco exagerada, é como você instalar uma fechadura eletrônica na tua casa, e aí se você não pagar alguma dívida qualquer, tu não entra na tua casa, pelo bloqueio na fechadura eletrônica. E veja, uma dívida não relacionada com a casa, uma dívida relacionada com outra coisa. Não, mas a casa dada em garantia. Tô dando um exemplo só, né? Sim, mas a casa, sim. Se for uma alienação fiduciária, a casa é dada em garantia. Aí sim. É. Que se faça, então, uma alienação fiduciária do celular, que daí transfere a propriedade para o banco, que não é o que é feito, pelo menos não na SuperSim. Estou ciente que caso não realize qualquer pagamento na respectiva data de vencimento, automaticamente haverá o bloqueio de alguns recursos do meu aparelho celular smartphone, como o uso de aplicativos, câmera, internet, entre outros. Estou ciente que ainda poderei utilizar o dispositivo para acessar configurações, entrar em contato com o serviço de emergência e suporte ao cliente, mas todos os outros recursos do smartphone serão desbloqueados apenas após o pagamento da parcela devida. E, muito importante, eu marquei em vermelho. Por fim, declaro que o aparelho celular smartphone dado em garantia atualmente não é e não poderá ser utilizado para fins profissionais antes que o empréstimo seja totalmente liquidado. Ou seja, se há dúvidas quanto à restrição exagerada no direito de propriedade pelo fornecimento de garantia, esta cláusula aqui, que me parece que é totalmente abusiva, ela impõe uma restrição ainda maior. É porque eles não vão conferir se você tá, creio eu, né? Se você tá trabalhando com celular. Mas hoje todo mundo que usa o WhatsApp... Com a geolocalização, quem sabe? Com a geolocalização. Mas você saber onde o cara tá, né? Agora você tá trabalhando... tu consegue identificar um cara que trabalha como entregador por uma empresa de entrega, etc. Consegue identificar pelo padrão de movimentação dele, identificaria fácil aqui. Não, eu te digo assim, a geolocalização, por si só, ela não é problemática. A minha preocupação é uma eventual dúvida sobre essa coleta e a quantidade de vezes que isso é feito, levando em consideração que o que você pega o empréstimo deu. Não importa mais onde você está em tese, né? A não ser que você fique de fato... E aí eu acho que a política de privacidade precisaria ser muito mais explícita. No caso de atraso, monitoraremos sua geolocalização, que me parece que também seria abusivo, né? Mas assim, eu fico bem preocupado com isso também. E ainda eles dizem aqui, que me parece que é abusivo também, você compreende e concorda que as partes liberadas não serão responsáveis por qualquer dano direto, indireto, incidental, especial, consequencial, exemplar, e aí vai uma cláusula meio genérica, né? Resultante do uso ou incapacidade de usar um ou mais produtos, acesso não autorizado e por aí vai. Então, eu acho que é bem... são várias coisas ao mesmo tempo, né? Você tem permissões exageradas, aplicativo fora da loja, um potencial abuso na restrição do direito de propriedade, uma cédula de crédito que diz que você não pode usar o celular para trabalhar
né? Então, é bem complicado. A gente tem casos assim, né? Já vimos, o cara tem uma dívida, aí na ação de execução, o cara não paga, não tem bens, e aí vai lá o juiz, né, a pedido do credor, e consegue, por exemplo, uma ordem para recolher a carteira de motorista, ou recolher o passaporte, já ocorreu em alguns casos também. É toda uma discussão sobre essa possibilidade do juiz fazer isso ou não, mas veja, é o juiz que ordena isso. Não é a própria parte, o próprio credor que tem uma ingerência tão grande assim na vida da pessoa, né? No final das contas, né? Então, na verdade, nós teríamos duas coisas para resolver esse imbróglio aí do que chegou até nós, e algumas recomendações, eu diria pelo menos, tá? Tu pode discordar dela se quiser. Tá. A primeira coisa é que então tem que se buscar um embasamento jurídico, né? E assim, mais sólido para fazer esse tipo de garantia. De garantia, né? Segundo... Eu acho que tem que ter uma lei. Eu acho que isso tem que ser previsto por lei. Esse tipo de bloqueio de propriedade de um bem considerado essencial. Essencial. Ou que te dá acesso a algo que é essencial, que é a internet. E veja, numa relação de consumo, ainda para vulneráveis, e com essa dinâmica técnica toda, tudo isso me leva a acreditar que sim, você não pode fazer sem... Tem que dar uma mexida nisso, né? Tem a questão de estar por fora da loja da Play Store e para dar uma volta nesses métodos, nas restrições que o Google impõe, ou nos limites que o Google impõe para aplicações que estejam na loja. Então, isso deveria ser resolvido de alguma forma, né? E a outra questão é a questão... Agora eu vou puxar a brasa pro nosso assado aqui, né? Que é efetivamente fazer uma verificação de segurança numa aplicação dessas, né? Que lida com todas as informações, ainda mais com essas características todas que já apontam para assim, já é uma coisa que preocupa. Assim, o fato de não estar na loja, tu baixar um APK de um lugar, não vou dizer um lugar qualquer, mas tu baixar um APK de fora da loja, isso já não é uma coisa interessante, e eu olharia com muito cuidado, assim, faria uma análise de segurança bastante cautelosa na aplicação, né? Para evitar problemas de vazamento de dados e tudo mais. Claro, coisas que podem ser feitas, né? É possível você verificar tráfego de APK, do aplicativo como um todo, com quem ele se comunica. Sim. É possível verificar o próprio funcionamento do software, que a partir do momento que o software está instalado num dispositivo que é teu, né? Você consegue avaliar. Pode ver o que ele está fazendo. O que ele está fazendo. São medidas, assim, práticas e lícitas. Inclusive, até solicitadas pelo próprio Ministério Público, né? Sim. Nesse sentido, né? Eu ainda fico preocupado também com essa questão da geolocalização, sabe? E eles dizem, inclusive, que podem compartilhar os dados com potenciais compradores na política de privacidade deles, ou seja, potenciais compradores da própria empresa, né? E aí a questão dessa necessidade de verificar direitinho a segurança dessa aplicação mesmo, né? É pelo que eu vi ali, no sentido de que ela está preparada para lidar com esses dados, né? No front-end, ou seja, no aplicativo mesmo, né? Com os dados que vêm, que são manipulados, são tratados, digamos assim, pela SuperSIM, né? O aplicativo está pronto para lidar com essas informações. Então, havendo algum problema no que diz respeito à aplicação em si, tu tem um risco bastante grande ali de exposição de dados, né? Sim. A própria verificação dos itens da OASP, né? Os top 10 da OASP lá, será que eles estariam presentes nesse aplicativo? Porque, veja, uma coisa é você ter um aplicativo inseguro, que é comum, aplicativos terem falhas de segurança. Bastante comum. Bastante comum. Agora, uma outra coisa é você ter um aplicativo inseguro que faz tudo isso. Né? Quanto mais invasivo for o dispositivo, o aplicativo, mais seguro ele tem que ter, porque mais coisas ele consegue fazer no teu celular. Exatamente. Exato, perfeito. Muito bem enquanto colocado. A gente comentava aqui, eu fui na busca de normas do Banco Central, pesquisei de 2010 a 2022, até eu posso botar 2007 aqui pelo termo geolocalização em todas as normas do
do Bacen e só encontrei relacionadas ao Pix. Eu cheguei a encontrar em crédito rural. Mas não geolocalização. Encontrei só localização, óbvio, né? Que vai ter localização da propriedade e tudo mais. Ah, sim, sem dúvida. Aqui também achei mesmo. Crédito rural, garantia agropecuária, manual de crédito rural, negociação de dívidas por produtores rurais, investimento agropecuário, redução de gases estufa, garantia da atividade agropecuária. Assim, ó, tem que olhar com bastante cuidado a documentação, mas eu não sei, a gente tem que dar uma checada nisso, tá? Mas essa questão da geolocalização, ela tem mais a ver com perfil de risco do que qualquer garantia para o Banco Central. Por exemplo, até vocês devem lembrar, isso já faz mais de ano, eu acho que foi a Porto Seguro que começou com os aplicativos, a gente comentou aqui no podcast e tal, que tinha um aplicativo que tu instalava no celular, deixava ele ativo, pegando a geolocalização e tudo mais. Sim, sim. Lembra? Sim. E ele reduz, de acordo com o teu comportamento, o teu índice de risco, né, diminui ou aumenta, e obviamente tu tem... Eles davam descontos. Tu deixa de ter descontos, tá? Tu deixa de ter descontos, mas o fato é que tu perde ou ganha dinheiro de acordo com a tua geolocalização, com os padrões de direção e tudo mais. E tem como saber onde é que tu anda, onde é que para o teu carro, onde é que tu costuma ir. Sim, e aí tu justifica mesmo que mas seja, é para risco. Mas é para avaliação de risco. Exatamente. Para avaliação de risco. Se é isso, ok. Agora, que o Banco Central exige a geolocalização nessas transações, eu tenho minhas dúvidas. A gente vai ter que verificar com bastante cuidado isso. De fato, pode ser que exista. Eu desconheço, mas pode ser que exista. Conhece todas as leis, todas as resoluções e todas as cartas circulares. Né? E não são poucas. Não são poucas, né? Isso a gente falou, sim, é o aplicativo Trânsito Mais Gentil da Porto Seguro, que pode dar prêmios e descontos de até 35% no seguro. Isso a gente falou lá em 2018, no episódio 159. Nossa Senhora! Há quase 4 anos. Um ano atrás. Não, há quase 4 anos, né? Quase 4 Porque anos. se há a coleta sistemática de dados de geolocalização, eu acredito que há uma violação dos princípios aqui da LGPD, né? Para o empréstimo, a não ser... e diante até da questão de cobrança abusiva e tudo mais. Notem que o Guilherme está pensando na questão da legalidade do uso, né? Isso aí está devidamente apontado, qual é a finalidade, né? Para qual está sendo usada aquela informação. E eu estou pensando assim, eu estou indo pelo outro lado, né? Como é que essa informação está sendo tratada dentro do aplicativo? E acho que a gente tem problemas nas duas pontas. Sim. Tu tem a legalidade ou a ilegalidade, me parece, da garantia, dessa modalidade de garantia sem uma legislação específica. Você tem a violação da segurança e você tem, me parece, a própria violação dos princípios aqui, caso se comprove, né, o Ministério Público vai ter chance de fazer isso, se há uma coleta excessiva aqui da geolocalização. E fora as outras todas as permissões, né? O que mais é feito com todas essas permissões? Porque permissão, ela vai te dar permissão de acesso a algum sensor ou algum dado que está lá dentro, né? No caso, ele pede todos, praticamente. Tudo. Então, tem que ver para que vai ser utilizado isso. Bom, eu acho que era isso, né, Vinícius? Eu acho que sim, cara. Vamos ver como... Não pode falar. Não, vamos ver os dobramentos. A gente tá acompanhando esse caso aí, vamos ver como é que as coisas se desdobram, né? Porque o Ministério Público já tá olhando, então assim, já tem uma... Foi por isso que a gente se debruçou sobre esse aplicativo, porque tem outros aplicativos, né? Tem inclusive SDKs que se propõem a justamente permitir fazer isso. Tá? A Brelo, né? Que a gente comentou no início, né? A Brelo é uma empresa que ela fornecia antes serviços de crédito e agora não oferece mais. Ele só oferece o que eles chamam de Device Locker. Saiba de forma remota e em tempo real tudo o que precisa saber antes de aprovar como garantia o aparelho dado pelo seu cliente, relevância do aparelho, checagem de blacklists, aparelhos roubados,
bloqueie e desbloqueie o aparelho dado em garantia de aqueles clientes com atraso, restringindo as funcionalidades apenas para efetuar ligação de emergência, entrar em contato com seu time de saque, acessar o seu aplicativo de pagamentos ou acessar os aplicativos que você permita, os quais podem ser configurados de forma flexível dependendo do grau de atraso do seu cliente. Ou seja, a Brelo, creio que seja um sistema diferente, a gente não sabe, né? Da SuperSIM. Mas a Brelo tem ainda... Oferece tecnologia para isso. Inclusive você conseguir saber quais aplicativos o sujeito tem instalado, né? Na verdade, permitir aqueles que tu... Claro, tu vai conseguir saber por outros meios, mas o texto que tá aí é permitir aqueles que tu quer, não necessariamente saber o que aplicativos ele tem. Eu vou deixar o cara usar... que se tu deixar o cara usar o WhatsApp, deixar usar aplicativos de conta bancária, deixar usar o SUS, deixar usar a CNH, eu acho que isso não vai ter acesso aos joguinhos dele, talvez ele até fique com o celular bloqueado e não dê muita bola. Olha, então, olha o que a Brelo ainda permite fazer. Restauração, o que é desativado com o aplicativo da Brelo? Restauração no padrão de fábrica, utilização de entrada USB em computador, utilização do modo de economia de energia, ativação de outros administradores, atualização do sistema operativo, baixar arquivos de aplicativos de fontes desconhecidas e utilização do celular sem chip válido. E isso não pode ligar no USB, claro, porque eles não deixam ligar no USB. Se o modo desenvolvedor no celular estiver ativado, tu consegue via ADB... exato. Né? Tu consegue desinstalar o aplicativo. Aí tu se livra dele, digamos assim. Eu achei estranho que, embora a Brelo diga que não oferece mais crédito ao consumidor, talvez por um erro deles, no rodapé da página ainda tem questões envolvendo o valor dos juros, a cobrança, dos empréstimos. Acho que esqueceram de tirar muito provavelmente. Pode ser que tenha ficado lá. Mas assim, então... A gente tem que olhar, a gente vai estar acompanhando de perto aí o que está acontecendo, os desdobramentos do caso, o Ministério Público vai se manifestar, ou já se manifestou, não sei que pé que está isso, e obviamente a SuperSIM vai ser chamada a se manifestar, né, Guilherme? E a Serasa também, né? E a Serasa também, e eventualmente até o Banco Central pode vir a se meter nesse bolo para, né, falar alguma coisa, ou não sei até que ponto que eles permanecem de fora, assim. Esse inquérito... Ou se eles vão... Não digo que eles vão ser envolvidos no inquérito, né? Mas de repente o Banco Central vai começar a agir para regular uma coisa nova que não se fazia até então e que agora aparece, né? Porque não começou ontem isso já está há um tempo, né? Sim. Já tem um monte de gente que já tomou empréstimo e tal. Então, assim, é uma coisa que apareceu no radar agora, mas já faz um tempo que está aí. O Paulo Roberto Binicheski, que é o promotor de justiça responsável, inclusive é um estudioso do fenômeno das novas tecnologias, tem um livro muito interessante sobre responsabilidade dos provedores, inclusive. Ele pediu aqui também determinou, melhor dizendo, a comunicação do Banco Central, Senacom e Anatel. Né? Porque eu até cheguei a pensar de início que poderia eventualmente haver alguma participação das operadoras, mas não é isso, né? A operadora nem participa aqui, né? Então acho que é isso, Vinícius. A gente fica... Beleza. A gente quis falar um pouco mais sobre esse tema. Eu acho que é algo bem relevante. A gente está falando de pessoas vulneráveis, né? A gente está falando de pessoas com vulnerabilidades técnicas aqui para entender tudo isso que a gente comentou, né? A gente está falando de um mercado regulado, a gente está falando de restrição de direito de propriedade. Então, que a gente quer contribuir para esse debate, né? E a gente fica à disposição, se o pessoal da SuperSIM quiser vir aqui para nos explicar, fiquem bem, porque eles são uma fintech, eles são uma fintech, mas são uma startup também, né? A gente entra no site, a gente vê os vídeos deles, são pessoas jovens, são pessoas assim que potencialmente poderiam ter interesse de falar sobre isso, né? Já que são, né, já tem esse perfil de empresa, eu acho que, se quiserem, estamos à disposição. Como sempre estamos, né? De todos aqui. Inclusive várias outras situações que a gente também citou que a gente fez a mesma coisa. Pessoal, também uma breve atualização aqui depois de nós termos terminado a gravação do episódio.
saiu uma notícia, né, dizendo aqui no Tecnoblog, dizendo que a Senacom agora prepara notificação para a Serasa e para a SuperSim pela suposta participação em bloqueio remoto de celulares. Diz a reportagem aqui da Ana Marques que a ação vem após o ofício enviado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e acusações sobre a violação da LGPD e do Marco Civil. O Ministério da Justiça ainda confirmou que vai notificar a Serasa e a SuperSim para esclarecer os fatos denunciados pelo Ministério Público. De acordo com a autoridade, as empresas serão interrogadas sobre os mecanismos de bloqueio de celular utilizados, além das condições estabelecidas para que a interrupção dos serviços aconteça. Após as manifestações das partes envolvidas, será verificada a necessidade de instauração de processo administrativo sancionatório, caso haja indícios de violação ao direito do consumidor. E também nós já tivemos notícias, informadas lá no nosso grupo do Telegram de que há antivírus já começando a bloquear esse aplicativo, né? A gente ainda não tem mais informações sobre isso, mas assim que a gente tiver, provavelmente aí podemos trazer agora no próximo café os desdobramentos desse caso. Então tá, esperamos que tenham gostado do episódio de hoje. Nos encontramos agora no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima! Até a próxima!